Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Pesquise à vontade, mas com responsabilidade, ok? Meus endereços telemáticos estão à disposição dos meus seguidores, mas eu só recomendo a responsabilidade. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade e possibilitarmos a salvação de mais pessoas. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 16 de março de 2024, sábado. Estamos na quarta semana da Quaresma, ano B, onde enfatiza-se o Evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. Olha o roxo, tecido roxo aqui sobre o meu pescoço. Olha aí. Temos a missa própria e o prefácio da Quaresma no rito. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos do 18 ao 20. Senhor, avistaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 7º. Versículos do 2º ao 3º, 9º BC ao 10º, 11 ao 12, refrão 2º A. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Repitamos. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim, ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo. Ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Repitamos. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito pelo apóstolo São João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Vamos aclamar, depois proclamá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Primeira reflexão é da Bíblia Sagrada, 1980, edição pastoral, que diz o seguinte: Jesus veio matar a sede dos homens, mas aqueles que estão bem de vida, satisfeitos com a situação, jamais vão aderir a Jesus porque não buscam ansiosamente uma alternativa. Não sentem sede. Só os que estão abertos à novidade de Deus no mundo conseguem acreditar, dar sua adesão a Jesus. Aqueles que detêm o poder não toleram a mensagem de Jesus porque ela acabaria com todos os seus privilégios. Por isso, amaldiçoam o povo simples e procuram prender Jesus usando a lei como arma repressiva. Não é um comentário muito profundo esse da Bíblia, edição pastoral, 1990. Infelizmente, muito vago. Vamos ver aqui, Palavra e Vida 2013, esse livro traz algumas reflexões interessantes. O povo estava dividido diante de Jesus. Uns viam nele o Messias, mas outros recusavam essa possibilidade de Jesus ser o Messias. A solução foi a condenação. Basta condenar aquele que não pensa como nós. Os que pensavam que Jesus não podia ser o Messias consideraram que os outros eram sem instrução. Por isso não podiam saber se Jesus era o Messias ou não. Uma vez que se começa por esse caminho, é preciso ir em frente. Assim, até mesmo Nicodemos, que era um deles, não tinha os estudos de sua classe, foi condenado. Nem mesmo ele conhecia as Escrituras. Quando deixaremos de condenar e começaremos a escutar? Vamos a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui. As discussões em torno da pessoa de Jesus se intensificam. As opiniões são as mais diversificadas. Uns o consideram como um dos profetas, outros dizem que ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Discutem e discordam sobre a origem do Messias. Os guardas se encontram com sua pregação, dizendo: jamais alguém falou como este homem.
Nicodemos, que havia conversado pessoalmente com Jesus, tenta protegê-lo com base na lei. As autoridades religiosas se vangloriam de não acreditarem em Jesus e olham com desprezo para os que admiram um profeta vindo de lugar tão humilde, a Galiléia. Jesus estava tão perto deles fisicamente. Poderiam ouvi-lo, tocá-lo, beber de suas palavras de vida. Ao invés disso, desperdiçam a ocasião, permanecendo fechados à influência do Mestre. Voltam para suas casas desorientados e com o coração inquieto. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia são exemplos para que nós os sigamos. Como disse São Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Santo do dia 16 de março, Santo Hilário Bispo e São Tassiano Diácono, ambos foram mártires de Cristo. Segundo a antiquíssima tradição, os dois sofreram martírio em Aquileia, no tempo do imperador Numeriano, por volta do ano 284. Santa do dia 16 de março, Santa Eusébia, foi abadesa do ano 680, abadesa de Ramay-sur-la-Scarpe, na França. Após a morte do seu pai, Eusébia retirou-se com sua mãe, Santa Gertrudes, à vida monástica. Olha aí, foi para um mosteiro após a morte do pai, juntamente com a mãe. Santo do dia 16 de março, Santo Heriberto de Colônia, foi bispo e faleceu em 1021. Foi chanceler do imperador Otto III da Alemanha, antes de ser nomeado arcebispo de Colônia. Fundou a abadia beneditina de Deutz. Santo do dia 16 de março, São Julião de Anazarbo, mártir do século IV, quando morreu. Depois de ser longamente torturado, Julião de Anazarbo foi fechado num saco com serpentes e lançado ao mar. Isto aconteceu na Cilícia, atual Turquia. Meu Deus do céu. Santo do dia 16 de março, Beato João Sorde, bispo e mártir, faleceu em 1181. Era um nobre de Cremona, fez-se religioso beneditino e foi desterrado por sua fidelidade ao Papa. João Sorde foi eleito bispo de Mantua e depois de Vicença morreu defendendo a liberdade da igreja. Ele foi assassinado por um sicário. Santo do dia 16 de março, Beato Roberto Dalby, foi presbítero e mártir, faleceu em 1589. Foi ministro protestante inglês que, convertido, recebeu a ordenação sacerdotal em Reims, na França. Voltando à Inglaterra, foi encarcerado e condenado por exercer seu ministério. Santo do dia 16 de março, São João de Brebeuf, foi mártir. João de Brebeuf faleceu em 1649. Era um jesuíta francês, foi missionário no Canadá. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai das misericórdias, como disse o apóstolo São Paulo. É o nosso Abba, papaizinho do céu. Então, ele só quer o nosso bem. Mesmo quando nos dá um não, sim, não ou espere. São uma dessas 3 respostas. É uma dessas 3 respostas que ele vai nos dar. Até o não, então.
é o melhor para nós. Na Terra, o pai físico, o pai biológico, também dá não para o filho, sabendo que aquele não é para o bem do seu rebento. Ainda mais Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, do aramaico dialeto de Jesus, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Esteja preparado, creia que Jesus é Deus, Deus humanado, o Deus do infinito amor. Deus que entregou seu próprio Filho para morrer por nós, pela nossa salvação. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. É um Deus único e trino. 3 pessoas numa só. Creia e assim, após essa passagem provisória terrena, nós todos vamos viver ao lado, em comunhão com Deus, com os anjos de Deus, os santos, todos aqueles que forem salvos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.